Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Olha só, vocês que me acompanham já tinham ouvido eu falar sobre a política econômica e monetária do ministro Joaquim Levy, que eu tenho condenado amplamente, porque é uma nota só, é ajuste fiscal e aumenta a taxa de juros. Só isso. Até agora não disse por que veio Joaquim Levy. Nem a inflação ele está conseguindo controlar. Tá certo? E mais ainda, eu acho, alguém que ouviu todos os vídeos que eu tenho falado sobre Joaquim Levy desde a sua entrada, eu achava já muito estranho que o Joaquim Levy, cuja formação é da Universidade de Chicago, é um Chicago boy, segundo os petistas, segundo a Dilma. Petistas e Dilma têm horror a Chicago boy. Foi a vida toda, foi isso. De repente, o Chicago boy vai cair no governo da Dilma Rousseff, no governo do PT. Qual é o objetivo que tinha um Chicago boy a entrar no governo desse? Vamos imaginar que o Joaquim Levy fosse um as da economia, que não é. Que não é. Até agora não disse alguma coisa sobre isso. A única coisa que ele tem é cortador de despesa. Isso qualquer profissionalzinho de terceira pode fazer isso. Tá certo? Então o Joaquim, cortar despesa é muito fácil. Aliás, pessoalmente, eu nunca me importei com as minhas despesas. Eu me importo com minhas receitas. Receita que é fundamental. Receita que mostra a tua competência. Capacidade de realização, capacidade de trazer, de fazer crescer, de gerar recursos. Claro que você deve ter atenção nas suas despesas. Atenção. Mas a preocupação básica é no aumento da receita e não em cortar despesas. Porque quem está cortando despesas está obtendo sucesso em função das receitas que foram criadas, talvez por outros e não por ele. Então já aí começa a minha divergência com o senhor Joaquim. E segundo, se ele fosse esse economista todo, né? Se fosse assim um Mário Henrique Simas, algo assim, ou algo muito superior a Mário Henrique Simas, poderia se imaginar que ele dizia assim, não, vou entrar para consertar o Brasil. Primeiro, ele não tem essa competência toda. Segundo, o ambiente que ele entrou, é impossível que ele obtenha sucesso. E ele sabe disso. Não sei se ele sabe disso. Será que ele é bobo? Não sei se ele sabe disso. Mas é tão evidente que ele não tem capacidade nenhuma, não tem possibilidade nenhuma de ter sucesso. Primeiro, vocês já estão observando. O Edinho Silva, da SECOM, já está dizendo que a economia brasileira está na mão, a política econômica do Brasil está na mão da Dilma Rousseff. E o PT está começando a assumir também isso lá. Ora, estão preparando para quê? Você sabe o que é o PT? O PT não tem pejo nenhum em mentir. Não tem pejo nenhum em atacar as pessoas. Então, veja só. Eu acho que o script está aí, para todo mundo ver. Se a economia melhorar, foi a Dilma Rousseff, que o PT vai dizer. O Edinho já está dizendo. Tá certo? Eu digo, se evidentemente não vai dar certo, o responsável por isso chama-se quem? Joaquim Levy. Então ele não tem possibilidade nenhuma de ter sucesso nisso. Agora vamos ao outro lado aí que eu achei deplorável. Deplorável. O que dá uma certa lógica à entrada dele. Uma pessoa que entra num bolo desse, ou seja, no governo petista, uma bagunça total, que está corrupção por tudo quanto é lado, tá certo? Eu acho que está disposto a tudo. Porque uma pessoa que tivesse um caráter bem definido, que tivesse escrúpulos claros, não aceitaria participar de um governo desse. Está em fim de governo.
Ainda bem que não começou, está no fim do governo. E ele não tem possibilidade nenhuma de fazer mágica e mudar a situação do Brasil. Então ele está disposto a qualquer coisa. Até se unir a Dilma Rousseff, como ele está se unindo aqui agora. Saiu no jornal e eu vou ler para vocês. Olha, eu estou baseado no que o jornal diz. E tem coerência. A coerência é porque ele entrou nesse bolo. Se ele entrou nesse bolo, ele está disposto a tudo. Tá certo? Então, para mim, tem coerência o que o jornal está dizendo aqui. Fora da agenda, Levi encontra no TCU ministro que rejeita pedaladas. Primeiro, fora da agenda dele. Como é que o ministro da Fazenda, numa situação tão de desconfiança tão grande que existe em relação a esse governo, ele vai encontrar com o TCU logo depois que o jornal publicou que o ministro vai condenar sim as pedaladas e não vai aceitar as contas de Dilma Rousseff. Ele vai visitar o ministro e não coloca na agenda dele. Ele está com vergonha? Ele quer esconder esse encontro? Isso é lamentável. Agora veja só, o ministro afirmou que uma eventual rejeição comprometerá o processo de retomada de credibilidade das contas públicas e da economia brasileira. Ou seja, isso no resumido está dizendo o seguinte: ele quer aumentar a credibilidade das contas públicas através do estelionato, das pedaladas. Ou seja, vai pedir ao ministro que passe a mão por cima desse ato ilegal do governo Dilma Rousseff, para dar credibilidade às contas públicas. Pode isso? Eu acho que é o contrário. Se esse ministro fizer o que está se dizendo aqui no jornal, ou seja, não aprovar as contas públicas do governo Dilma, devido às ilegais pedaladas, para que vocês que não estão sabendo, as pedaladas é o seguinte: o governo tem compromissos de pagar, por exemplo, os financiamentos aos estudantes, os FINES, essas coisas todas. E tem obrigações com Bolsa Família. E quando chega ao final do ano, o governo está tão vazio de dinheiro, com um déficit tão grande, o que ele faz? Ao invés de pagar isso, ele deixa que a Caixa Econômica e os outros órgãos do governo paguem. Então, para o governo, aparece um déficit que não é tão grande, porque o que foi feito foi pago pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, etc. Isso é que se chama pedalada. Isso é ilegal, é proibido por lei da responsabilidade fiscal. E a Dilma Rousseff usou e abusou desse processo. Muito bem. Então, veja só. Se esse presidente do TCU realmente não aceitar as contas da Dilma e houver, consequentemente, uma criminalização desse governo, inclusive tornando-a ilegível, eu acho que é uma grande coisa para o país. Aumenta a credibilidade da justiça no país. Aumenta a credibilidade nos homens públicos do Brasil. O senhor Joaquim Levy, você está completamente enganado. Você está querendo enganar quem? Você está querendo sair de qualquer jeito, com alguma vitóriazinha na sua atuação. Não é dessa maneira, Joaquim. Procure melhorar a sua política. Procure entender o que está acontecendo na economia brasileira. Você que está aumentando a taxa de juros, isso atualmente, Joaquim, fazer isso é mostrar que você não tem competência. Porque eu disse as 3 últimas vezes e vou reafirmar aqui: o aumento da taxa de juros vai aumentar a inflação no Brasil. É o componente que está solto. A economia está embaixo. O crédito está embaixo. O desemprego está aumentando. Onde é que está havendo fomento de recursos
para que haja mais recursos para alimentar a inflação de oferta que nós temos? Tem uma variável muito grande, é a dívida pública. E essa dívida pública está sendo alimentada por quê? Pelo aumento da taxa de juros, Joaquim. Isso é tão óbvio. Isso é tão óbvio. Se você, nesses 3 últimos aumentos, não tivesse aumentado, não tivesse feito nada, a inflação hoje era menor. Porque ao aumentar a taxa de juros, Joaquim, já me diz que vai ter inflação. Eu e todo mundo, né, sabe que vai ter inflação. Então eu começo a vender. Aqueles produtos que eu tenho para vender, eu começo a aumentar o preço em função da inflação que eu já prevejo que vai acontecer. Isso vai ser, né? Isso vai acontecer. Mas, Joaquim, olha só. Primeiro, sei lá, água e conselho só se dá quem pede. Mas eu devo te dizer o seguinte, a melhor coisa que poderia fazer é você pedir o boneco e cair fora. Você não tem possibilidade nenhuma de sucesso. Teu sucesso será da Dilma. O fracasso será teu. Agora, Joaquim, cuidado. Porque você está entrando agora, isso aqui para mim foi a pior coisa que aconteceu para você. Você visitar o ministro do TCU e não colocar na sua agenda, escondeu na sua agenda. Numa hora dessa, você deveria colocar isso em letras garrafais na tua agenda. Para que ninguém desconfiasse de você, Joaquim. Você tem que ser igual a mulher do César. Não é só ser honesta, não. Você tem que parecer que é honesta. Isso que você fez é lamentável. Tá, eu chego à conclusão que daqui a pouco você estará dizendo que o problema da economia brasileira não foi Dilma Rousseff, não foi a política da Dilma Rousseff, a nova matriz econômica. Que o problema da economia brasileira é devido às complicações da economia internacional. Tá bom? Um abraço, Joaquim.